eu quero que você preste atenção. Porque de repente a luta está tão grande. A luta está tão grande, grande mesmo, que você não sabe como vencer essa guerra. Você não sabe como vencer essa guerra. E eu quero aqui te dar 3 dicas para você confiar, ter confiança nesta luta. Eu encontrei um versículo na Bíblia, porque ele já está na Bíblia. A gente muitas vezes diz assim, eu achei um versículo. Bem verdade, já existe há milhares de anos. Porque muitas vezes a gente lê, mas a gente não presta atenção nos detalhes. E eu quero que você medite comigo em Deuteronômio, capítulo de número 20, verso 1. Se você tem Bíblia na sua casa, pegue a sua, tá bom? Pegue a sua nesse momento. Eu faço questão de você pegar a sua Bíblia nesse momento. Mas se você não tem, ouça. Ouça com atenção. Deuteronômio, Velho Testamento, é o último livro do Pentateuco. Pentateuco tem 5 livros. Primeiro, Gênesis. Segundo, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Moisés teve a graça. Deus o revelou para ele no Monte Sinai. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que tem muitos cavalos e carros de guerra, não fique com medo deles, pois o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Aleluias! Vale um glória a Deus aí, meu irmão. Dê um glória a Deus. Vou repetir mais uma vez. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Aleluias! Agora vamos para o tema: confiança para lutar. Confiança para lutar. O Senhor chama Moisés e dá uma palavra para Moisés falar para o povo. Moisés, diga para o povo ter confiança. Confiança nas batalhas. Confiança nas guerras. Confiança porque eu estou com eles na prova, na guerra, na batalha, na luta. Diga para o povo: confiar. Confiar. A primeira coisa que eu quero aqui
colocar em pauta nessa mensagem temática o tema confiança para lutar. O primeiro, não temer. Primeira coisa que nós precisamos entender, que nós não podemos temer. Temer. Por que, pastor, que nós não podemos temer? Porque o Senhor nosso Deus está conosco e Ele nos livra. Então Deus fala de uma forma bem categórica. Quando vocês saírem para combater os inimigos, combater, lutar, e virem que eles têm mais soldados do que vocês, e cavalos, e carros de guerra, não fiquem com medo, é a primeira coisa. Não tema. Creia, meu amigo. Vamos crer. Jesus, antes de subir aos céus, chamou seus discípulos em particular. E Jesus disse, João 14, 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esta palavra Jesus estava dizendo para os seus apóstolos, discípulos, não temam. Não temam a morte, não temam os imperadores, o sistema religioso. Não tenham medo do inferno, do diabo, dos demônios. Porque eu estou indo preparar lugares para vocês. O lugar de vocês já estão preparados. Mas eu voltarei para levá-los. E aqui nós encontramos, Deuteronômio capítulo 20, verso 1, que nós não podemos temer os inimigos, ainda que sejam muitos soldados, cavalos, carros de guerra, ainda que tenha um exército, um bélico exército contra as nossas vidas, nós não podemos temer. Então você precisa confiar, ter confiança para lutar. Você precisa ter confiança para você lutar. E o primeiro ponto para você lutar com confiança é você não temer. Não temer. Não temer. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe a luta que eu estou passando. Não sei mesmo. Mas Deus está dizendo para você, não temas que eu estou contigo. Aleluias. Nós precisamos entender isso. Precisamos termos confiança para lutar. Segundo ponto, não olhe as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Porque se você olhar para o cenário caótico, crítico, pandêmico, de miséria, de caos, de preços altos, você não vai ter confiança para você lutar. Você não vai ter confiança para você lutar. Não, 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 não. Então não olhe para as circunstâncias. O salmista Davi escreveu, se não me falha a memória, no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto ele estava olhando só para os montes, ele não tinha uma resposta. Mas quando ele parou de olhar para os montes e olhou para o alto,
Porque é do alto que vem a nossa resposta. Dos céus que vem a minha e a sua resposta. Sabe por que os discípulos quiseram pular do barco? Porque eles estavam olhando para a circunstância no momento e esqueceram que Jesus estava dentro do barco. Sabe por que Pedro não conseguiu andar mais sobre as águas? Porque ele temeu o vento que soprou. Jesus disse: vem. Mas antes Pedro disse: és tu, Senhor? Será que não é um fantasma que está andando sobre as águas, por cima das águas? Jesus disse: vem. E Pedro deu alguns passos, mas diz a palavra que ele olhou para a água, bateu um vento, e ele temeu naquele momento, e ele ia afundando. O Senhor pegou na mão dele e disse: por que temeis, homem de pequena fé? Então você precisa entender que você precisa ter confiança para lutar. E confiança para lutar é não olhar as circunstâncias. Se você olhar só para o problema, você vai ser decepcionado, decepcionada. Isso mesmo. Se você olhar só para o problema, você vai ser decepcionada, decepcionado. Porque o médico diz que não tem jeito para você. Mas Deus diz assim que a última palavra é dele. É dele. Talvez alguém diz assim: não tem jeito mais para o teu filho. Teu filho vai morrer na cadeia. Não. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, está orando. E lá naquela prisão ele já aceitou a Jesus, está se redimindo. Olha, está chegando o dia da sua conquista, da sua vitória. Você vai oferecer um culto de ações de graças por essa grande bênção que o Senhor vai lhe proporcionar. Você crê nisso? Eu creio. Isso é uma palavra profética para você na manhã desse dia. Confiança para lutar é não olhar para as circunstâncias. Exatamente isso que o Senhor disse aqui. Quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que tem muitos cavalos, carros de guerra, não fique com medo deles. Não olhe para essa multidão de soldados, essa multidão de cavalos que eles viam nos cavalos e os carros de guerra. Não temam, porque o Senhor vai trazer livramento. Esses inimigos significam os problemas que você está enfrentando. Confiança para vencer é não olhar para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Jesus é autor e consumador da nossa fé. Olhai para ele e sereis salvo, diz a palavra. Sabe por que a esposa de Ló transformou-se numa estátua de sal? Porque ela olhou para a circunstância no momento, olhou para trás. E automaticamente ela foi transformada numa estátua de sal. Então você não pode olhar para trás, para a circunstância. Diz a Bíblia: não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga no caminho. Confiança para lutar é não olhar para as circunstâncias. Terceiro ponto: lute espiritualmente. Saiba que essa guerra não é só física, mental, sentimental, familiar, ela é espiritual. Espiritual. Paulo escreveu dizendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes infernais.
Nossa luta não é contra pessoas, não é contra igrejas, pastores. Nossa luta é contra o inimigo. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, que você não está lutando contra pessoas, mas sim contra os espíritos malignos que estão agindo na mente e no coração das pessoas. Então lute de forma espiritual, como? Orando, jejuando, se consagrando, lendo a palavra, usando a tua fé. Chegai-vos a Deus e Deus vos chegará a vós. Como é que você quer vencer essa luta se você não se aproxima de Deus? Se aproxime de Deus. Se aproximando de Deus, você vai vencer essa luta. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. É tempo de clamar, meu irmão, meu amigo. Põe o teu rosto no pó, talvez ainda há esperança. Escreveu Jeremias no livro de Lamentação. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Espiritualmente, lute de forma espiritual. Revista-vos das armaduras de Deus. Você possa se revertir das armaduras de Deus para você vencer essa guerra, essa luta. Isso significa confiança para lutar. Para encerrarmos aqui, o primeiro ponto dentro desse tema, confiança para lutar, nós precisamos não temer. Segundo lugar, não olhe as circunstâncias. E terceiro, lute espiritualmente. Lute. No passado, a luta era com espadas, etc, etc. Hoje, a luta é no campo espiritual. Lute de forma espiritual. E aí, você vai ficar parado? Não, pastor. A partir de hoje, eu tomo posse dessa palavra e eu vou ler esse versículo praticamente todos os dias. Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês, que têm muitos cavalos, carros de guerra, não fique com medo deles, pois o Senhor nosso Deus é que os livra do Egito, está com vocês. Amém. Toma posse dessa palavra. Você não está só nessa batalha, nessa guerra. Deus está contigo. Confiança, meu amigo, para lutar. Tenha confiança. Acredite. Você vai sair dessa. É só um vento. Já passa. É só uma tempestade. Vai passar já já. É só uma onda que se levantou. Mas haverá bonança na sua vida. Creia no Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Guarde essa palavra no seu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Aproveite para você compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que elas possam ser edificadas e agraciadas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.